Vamos trazer aqui mitos e verdades sobre a lipoaspiração, uma das cirurgias mais realizadas no mundo, inclusive aqui no Brasil, que desponta como principal país que tem toda essa cirurgia voltada aí para trazer um corpo mais atlético, né? Melhorar toda a escultura corporal. Mas é importante entender um pouquinho mais quais são os pontos chaves e mais importantes que todo paciente precisa saber para que vai se submeter a uma lipoaspiração. Aí uma ideia global que as pessoas que procuram lipoaspiração, elas buscam trazer pós-cirurgia uma ideia de ser uma pessoa mais atraente, mais atlética, mais bonita, mais definida. E isso quer dizer que realmente você traz um contexto de saúde para que você tenha realmente o êxito dentro de uma cirurgia de lipoaspiração. E muitas vezes existe realmente um equívoco importante. As pessoas normalmente ela tem as ideias de que se eu estou com gordura acima do ideal, se eu estou com gordura localizada ou gordura, ou ganhei muito peso, muitas pessoas passam a procurar o cirurgião para se submeter a uma lipoaspiração com o intuito de talvez emagrecer ou ficar definida, trazendo um ambiente mais, um contexto de um corpo mais atlético. A gente precisa separar o que a lipoaspiração vai entregar e o que ela não vai entregar. A gente sabe que para a gente fazer uma lipoaspiração, o paciente tem que seguir alguns critérios. E um dos critérios mais importantes é nós conhecermos como está esse corpo do paciente. Quais são os dados objetivos que nós podemos seguir e entregar para o paciente para que a gente tenha um perfil, saber se ele está candidato, se ele está favorável para uma lipoaspiração ou não. Um dos exames mais importantes é a chamada bioimpedância. A bioimpedância você vai subir numa máquina com alguns eletrodos e ela vai calcular fatores importantes, né, alguns dados importantes, como a água corporal total no seu corpo. Ela vai, de acordo com a sua idade e altura, ela vai equacionar, vai calcular quantos quilos de músculo você tem, qual é o seu peso total, qual é a sua quantidade de gordura em quilos, e vai fazer seu MC, vai também dar o percentual de gordura global, vai entregar também a sua gordura visceral, seu metabolismo basal, e de tudo isso que ela vai colocar junto, ela vai pontuar de acordo com todos esses dados analisados. Quanto mais alto a pontuação, que vai de 0 a 100 na bioimpedância, mais saúde você vai ter. Normalmente a gente considera uma pontuação de 70 para cima uma paciente ou o paciente que está apto para se submeter a essa cirurgia plástica. Quanto mais, o que faz subir essa pontuação na minha bioimpedância? Músculo, tá? E basicamente os mais importantes é o quanto mais músculo eu tiver e quanto menos gordura corporal e gordura visceral eu tiver. Significa que a gente vai ter mais sucesso na cirurgia se a minha pontuação for acima de 70? Sim, porque conceitualmente os estudos falam que a bioimpedância, quando você tem acima de 70 pontos, significa dizer que você está com saúde. E se você estiver abaixo desse ponto, significa que você está mais ou menos doente, num nível de preocupação. Então, quais são os pontos importantes para a gente ter? Os níveis, os números, vou passar aqui para vocês. Gordura visceral até 9, 10 é normal, calculada a bioimpedância. Um percentual de gordura corporal para lipoaspiração, a gente considera o ideal até 28% do seu peso. Um exemplo, vamos arredondar que você tem 100 quilos, uma pessoa que pesa 100 quilos. Para facilitar, essa pessoa se tornaria, pelo percentual de gordura saudável, se ela tivesse até 28 quilos de gordura. Mas é aceitável que esse percentual chegue até próximo de 32%. Então está na faixa de aceitabilidade entre 28% e 32%. Já falamos da gordura visceral, do percentual de gordura corporal. Outro dado muito importante é que a massa muscular ela é extremamente importante para que você tenha uma melhora do seu resultado. Sabe-se que muitas vezes pacientes que têm pouca massa muscular significa que eles têm ou sedentarismo, têm alguma dificuldade, têm baixo metabolismo e também eles vão ter um estado chamado de sarcopenia. Significa que essa pouca massa muscular vai trazer vários outros problemas para você. Você vai ter aumento de gordura visceral, você vai ter aumento de gordura localizada, você vai ter baixo metabolismo, você vai também desenvolver um quadro inflamatório generalizado. Você vai ter um quadro de inflamação crônica estéril. Seu intestino não vai conseguir absorver os nutrientes adequados para que você tenha uma absorção de tudo que precisa para um pós-operatório. Por exemplo, uma boa cicatrização, uma redução do seu edema, uma aceleração da sua recuperação global, menos edema, menos anemia, então tudo isso está extremamente relacionado. Doutor, significa dizer que eu preciso estar bem para fazer uma lipoaspiração? Claro, porque nós não operamos pessoas doentes. E quanto mais saudável essa pessoa for,
melhor ela vai ter uma recuperação, melhor vai ser seu resultado. Um quadro que me preocupa bastante no consultório, nós temos pacientes que têm uma expectativa extremamente alta, mas as pacientes elas se enquadram num padrão de vida inadequado. Por exemplo, comem mal, dormem mal, hábito intestinal ruim, bebem pouca água, não praticam atividade física, tem pouca massa muscular, mas ela busca um padrão de realmente uma definição atlética do que elas veem nas mídias sociais, dos atores, das atrizes, de quem busca e tem uma supostamente uma vida realmente maravilhosa. Mas a gente sabe que nem tudo é de graça e eu quero dizer para vocês que quem procura lipoaspiração tem que entender na cabeça que a vida precisa ser mais saudável. Não é pelo fato de que você vai investir na lipoaspiração que você não vai precisar fazer nada porque está pagando para fazer a lipoaspiração. Isso é um pensamento muito ruim de quem pensa assim. A lipoaspiração ela vai conseguir trazer até certo ponto uma beleza do seu corpo, mas cada um vai ter o padrão de definição que o seu corpo está inadequado. Quanto menos gordura eu tiver dentro da faixa saudável para menos, a lipoaspiração ela vai conseguir entregar uma definição mais alta no seu corpo. Quando a gente tem uma parte mediana, a sua lipoaspiração vai ser moderada. E próximo às 28, 32, a sua lipoaspiração vai ter uma definição mais baixa. Isso é extremamente importante. E outro ponto principal que eu quero chamar a atenção. Se eu fizer lipoaspiração, doutor, quer dizer que eu posso comer qualquer coisa, comer doce, tudo, quer dizer que já que eu fiz lipoaspiração, vou manter? Não, você vai perder. Porque imagine que você engorda quando as gorduras incham de tamanho, chamado um processo de hipertrofia do adipócito, ou seja, a gordura vai inchar. Então, se você vai ter uma hipertrofia de gordura, as gorduras que vão ter todos os espaços que você engordou, lipoaspirou, você vai sofrer um inchaço daquele local. Elas vão inchar de tamanho, chamado hipertrofia, como eu falei, e você vai ter uma perda sucessiva. E muito importante também, tem estudos que falam que existe uma tendência das pessoas que se submetem à lipoaspiração e elas relaxam depois, elas começam a engordar. Por quê? Elas, por um tipo de leptina, existe um hormônio que existe também, está relacionado a isso, ele está relacionado com o aumento de gordura visceral em pacientes que não se cuidam. Então eles acabam estufando a barriga, acaba tendo uma barriga dilatada, isso baixa muito o nosso sucesso e insatisfação das pacientes. E a culpa disso é a falta de cuidado da paciente. Então, claro, e dá mais trabalho. Imagina que, vamos trazer um cenário masculino, geralmente homem que gosta de carro. Se você tem um carro popular, ele exige menos manutenção, a revisão é mais barata, você não precisa ter tanto cuidado com o carro, que o carro de motor é mais fraco, ele não consome tanto e você não precisa realmente ter muito investimento no carro. Já um carro possante, que tem um motor, que tem um desempenho, que tem muitos opcionais, tem mais eletrônico, que tem um porte maior, que realmente tem uma forma de dar mais conforto e segurança, esse carro é um carro de ter mais valor, é um carro mais moderno, ele te leva também como um carro popular, mas é um carro que vai ter mais segurança, mais conforto, você vai ter um prazer de dirigir tudo, e esse carro ele vai dar mais trabalho para te manter, porque existe realmente um investimento maior nisso. Assim como a lipoaspiração de definição, trazido pelos conceitos do Dr. Alfredo Ruiz, é uma lipoaspiração altamente escultural, artística, que traz toda a importância de termos uma vida aprimorada, uma vida de excelência, uma vida de cuidados, uma vida que sintonize com saúde. E é isso que a gente quer deixar claro para vocês. Treinar, comer bem, fazer tudo do seu melhor para que você tenha realmente esse investimento de volta para você, que realmente é tão bonito, uma lipoaspiração com todos esses conceitos. Isso é extremamente importante. Se você gostou, comenta aqui embaixo.